Sejam muito bem-vindos à apresentação do nosso seminário de genética, com foco em alterações cromossômicas e com o tema Síndrome de Freire-Martin. Queremos dar as boas-vindas em especial à nossa docente Silvana Lopes. Nós somos discentes do curso de agronomia do terceiro semestre e essa equipe é composta por mim, Adriele Oliveira, por Daniel Silva, Débora Pimentel, Graziele Medeiros, Mileide Araújo, Vinícius da Silva e Vinícius Silva. Então, a síndrome de Freire-Martin, também conhecida como freire-martinismo, é uma anomalia reprodutiva que afeta fêmeas bovinas. Resulta da gestação gemelar entre machos e fêmeas. É de importância econômica e reprodutiva na bovinocultura porque acaba gerando fêmeas estéril. Elas não conseguem reproduzir e, consequentemente, não aumentam o rebanho. A incidência é cerca de 1% no gado de corte e de 4 a 5% em gado leiteiro, sendo que 10% atinge vacas idosas, ou seja, o fator idade aí nessa síndrome importa. Os partos gemelares de 84 a 95% originam fêmeas Freire-Martins e a alta incidência em gestações gemelares com placenta compartilhada. A síndrome de Freire-Martin acontece quando uma fêmea nasce gêmea de um macho e os dois compartilham a mesma placenta. Durante a gestação, os vasos sanguíneos dos dois se conectam formando o que chamamos de anastomoses vasculares. Isso permite a troca de sangue, células, hormônios entre os dois fetos, como podemos aí ver na imagem. Com essa troca, células do macho que tem cromossomos XY acabam indo parar no corpo da fêmea, que originalmente deveria ter apenas células XX. Ou seja, ela começa a ter dois tipos de célula no corpo, algumas com XX de fêmea e outras com XY de macho. Essa condição é chamada de quimerismo. Além disso, o macho produz hormônios masculinos, como a testosterona e a AMH, hormônio antimuleriano, que também chegam até a fêmea. E daí que vem o problema. Esses hormônios atrapalham o desenvolvimento normal do aparelho reprodutor feminino, ainda dentro do útero da vaca. Por isso, quando ela nasce, já tem alterações internas no sistema reprodutivo, que vão afetar sua fertilidade lá no futuro. Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Débora Pimentel. Eu fiquei com a parte da fisiopatologia da síndrome de Freire-Martins e vou estar explicando para vocês um pouco sobre. Como vocês sabem, um embrião é formado com 46 cromossomos, 23 paterno e 23 materno. Vou estar dando um exemplo para vocês dessa síndrome com os bovinos. Quando é gerado os dois embriões, que eles são gêmeos, eles ficam na mesma placenta. E aí o que acontece? Ao ficar na mesma placenta, esses dois embriões, o feminino e o masculino, eles conseguem fazer troca de sangue, eles conseguem fazer troca de hormônios, eles conseguem fazer troca de células. E quando faz essa troca, é chamado de anastomose vasculares. E aí o que acontece? Em vez da fêmea ter XX, cromossomos XX, ela vai ter XY por conta dessa troca de cromossomos masculino. Ela vai começar a ter esses hormônios e esse XY no seu DNA. E aí isso que se chama síndrome de Freire-Martins, quando tem essa troca de cromossomos do sexo. Meu nome é Graziele Medeiros, sou aluna do terceiro semestre de agronomia e eu vou falar sobre os principais sinais e sintomas da síndrome de Freire-Martin em bovinos. Bom, o principal sintoma clínico dessa síndrome é a esterilidade, ou seja, esse animal vai ser infértil, não vai conseguir se reproduzir. Muitas vezes pode ocorrer da genitália externa do animal má desenvolvida ou completamente atrofiada.
pode ser encontrado também a presença de estruturas masculinas internas, que elas são descobertas com exames anatomopatológicos. O comportamento desse animal também é um grande sintoma dessa síndrome, por conta que, na maioria das vezes, esse animal, né, ou seja, essa vaca, ela vai ter um comportamento masculino, então ela vai ficar montando em cima de outras fêmeas. Essa condição é irreversível e a fêmea de Frey-Martin ela não é considerada apta para a reprodução do rebanho, justamente por conta dessas anomalias genéticas e pelo fato dela ser infértil. Com relação ao diagnóstico, para descobrir se a novilha é Frey-Martin ou não, o primeiro passo é observar o seu histórico. Se ela nasceu junto com o macho, já é um sinal de alerta e grande. Depois, o veterinário também pode fazer um exame clínico, ginecológico e também a ultrassom, para ver se o útero e os ovários estão desenvolvidos como comum. E também dá para fazer um exame de sangue para identificar se ela tem células masculinas, já que no freemartinismo o macho troca essas células, né, com a fêmea. E também dá para fazer o exame de cariótipo, que analisa os cromossomos, podendo confirmar se ela tem as células XY que pertencem ao macho. Infelizmente, não há tratamento para a síndrome de Frey-Martin, pois as fêmeas elas são estéreis e não têm utilidade para a reprodutiva. Pois assim, então é por isso que é mais indicado, né, destiná-las para o abate ou então fazer a separação, separar o rebanho da produção. E é importante identificar isso cedo porque ajuda muito a evitar gastos com inseminações ou tentativas de tratamento que não vão funcionar ali além do processo. Bom, a síndrome de Frey-Martin ela é uma condição comum em gestações gamelares, né, com placenta compartilhada entre um macho e uma fêmea. Essa condição ela resulta em que as fêmeas estéreis, ou seja, que não possuem capacidade reprodutiva, ela impacta diretamente, né, na produtividade e na eficiência do rebanho. Quando se faz o diagnóstico precocemente, é fundamental, né, para evitar prejuízos econômicos e assim otimizar o manejo reprodutivo. Atualmente, com o avanço de exames laboratoriais e das biotecnologias reprodutivas, é possível identificar logo as fêmeas logo quando jovens, permitindo sua pronta remoção do sistema de reprodução. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa apresentação de seminário. E agradeço imensamente a atenção e a oportunidade de estar aqui falando sobre a síndrome de Frey-Martin.